O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em entrevista à TV Brasil, falou sobre os esforços de seu ministério para repatriar brasileiros que se encontravam no exterior durante a pandemia, assim como sobre a atuação do ministério no enfrentamento da pandemia e na proteção da imagem do país no exterior. Araújo disse que o sucesso em repatriar os cidadãos retrata a missão do projeto de governo do presidente Bolsonaro, um governo conectado com o povo brasileiro. Assista. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Brasil em Pauta. Alegria estar com vocês aqui. Muito obrigado. Muito bom. Ministro, eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa pelo tema que está mobilizando 2020, que é essa questão da pandemia do coronavírus, e falar um pouquinho desse trabalho que o Ministério das Relações Exteriores vem executando ali praticamente desde o começo do ano, de repatriar esses brasileiros que estavam no exterior. Como é que está sendo esse trabalho, ministro? Sim, está sendo um trabalho fundamental porque ele tem a ver com a essência da nossa atividade, né? Que é ajudar na presença dos brasileiros no exterior e ajudar esses brasileiros quando eles estão em dificuldades. E nada, acho que mais nobre do que ajudar as pessoas que precisam voltar para a pátria quando vão encontrando dificuldades nesse sentido, né? A repatriação. Então, é algo que nos remete à nossa vocação básica aqui do Itamaraty, e por isso tem sido algo muito gratificante, que mobilizou, continua mobilizando muitos colegas aqui, mas praticamente toda a casa aqui, como a gente chama, né? A gente chama a casa, né? Porque todos nos sentimos parte, digamos, uma família aqui na nossa diplomacia. Praticamente toda a casa mobilizada, tanto no Brasil quanto no exterior, né? É uma casa que tem essas 200 representações no exterior que a gente coordena, né? Que você falou, todo mundo empenhado nisso, né? As pessoas, né, nos consulados, nas embaixadas, aqui em Brasília, na central que a gente montou para isso, porque foi a maior operação desse tipo que já foi feita na nossa história, né? Até aqui já conseguimos, de diferentes maneiras, ajudar o retorno ao Brasil de 38 mil pessoas, um pouco mais, 38 mil brasileiros, né? Isso ficou muito claro que é algo que só esse tipo de presença no exterior pode fazer, né? A nossa rede de postos, a nossa rede de embaixadas para organizar com cada país os voos, o transporte. Em muitos países havia dificuldade mesmo de transporte dentro do país, as pessoas não podiam nem andar de ônibus para ir até um aeroporto, tudo dependia de uma negociação com o governo local. Olha, tem brasileiros aí que precisam sair e tal. Então, né, cada caso é um caso, e foi muito bacana também, muito gratificante por isso, porque nós acho que conseguimos traduzir concretamente esse conceito de que ninguém fica para trás, né? Então, havia países onde, em certo momento, havia 8, 10 mil brasileiros que estavam em dificuldade para retornar, como Portugal, né? E países onde havia um brasileiro, 2, 3, 5, né? E nós fizemos de tudo, sem nenhuma diferença, para ir lá. Bom, onde é que tem um brasileiro que nos contactou pedindo ajuda para retornar? Todo brasileiro que está no exterior é um pouquinho do Brasil que está lá exatamente, também. Exatamente, exatamente. E nessa hora acho que as pessoas sentiram isso, essa conexão. Então foi bonito ver né, os vídeos que as pessoas fizeram, né, no momento do embarque. É sempre uma coisa emocionante, não é um embarque normal, né? Uma situação dessa. Tanto emocionante lá quanto as pessoas chegam aqui, né? Quando chegam aqui, né? Com bandeira, com aquela sensação de fazer parte de algo, né? Que, no fundo, é a missão que nós nos propusemos aqui, porque é a missão do nosso governo, né? Do projeto do governo do presidente Bolsonaro, que é de nos conectar com o povo brasileiro, né? De fazer, no nosso caso aqui, uma política externa voltada para o povo brasileiro, e nada mais direto, mais simbólico disso do que essa atuação, né? De conseguir facilitar, permitir o embarque desses brasileiros para retornarem. É claro que isso custou recursos, nós obtivemos aí recursos orçamentários suficientes para isso, né? Enfim, para fretar voos, né? Nunca tinha havido esse tipo de operação de fretamento de voos, fretar, em alguns casos, ônibus para trazer pessoas por via terrestre e dar assistência. Tornou-se uma prioridade também? Tornou-se uma prioridade, né? Então, e fez parte desse esforço de todo o governo, né? De combate aos diferentes aspectos da pandemia. Então, ficou muito claro que, né, o Itamaraty faz parte desse conjunto de um governo que está aqui aberto para as pessoas, para fazer o que os brasileiros precisam. Agora, essa capilaridade do Ministério das Relações Exteriores do Brasil no mundo e a própria imagem que o Itamaraty, o Brasil, tem lá fora, de uma certa forma, facilitaram esse processo?
Olha, não, certamente, né? É claro que a gente não pode ter consulado, embaixada em todas as cidades, nem mesmo as mais importantes, né? Tem lugares onde não há embaixada brasileira presente, então há sempre uma embaixada próxima que representa o Brasil naquele lugar. Mas nós temos, para um país com as nossas características, uma rede muito grande realmente de postos. No ano passado até fechamos algumas embaixadas que nos pareciam que não tinham tanta razão de ser, mas hoje acho que nós temos uma rede que se justifica, né? Porque há realmente interesses presentes, há os interesses comerciais que você mencionava no começo, interesses de atração de investimentos e, nesse caso presente, de assistência aos brasileiros, né? A gente precisa ter essa presença física de embaixadas, de consulados, se você compara, né, com o custo, isso é um custo baixo. Quer dizer, a manutenção disso, claro, tudo custa dinheiro, mas eu acho que os brasileiros viram agora que se justifica, né? Porque na hora que foi preciso, estavam lá as embaixadas, estavam lá os consulados para assisti-los, né? Mas isso é um desafio permanente nosso, de justificar o que isso custa para os contribuintes brasileiros, né? De conseguir trabalhar na atração de investimentos, como eu dizia, na promoção dos nossos interesses, na divulgação da nossa imagem, né? Da nossa imagem correta. Muitas vezes tem aparecido uma imagem muito distorcida do Brasil. Nós queríamos simplesmente mostrar lá fora a realidade do Brasil, e por mais que você possa fazer isso à distância, né, hoje com as redes e tal, que aliás o uso das redes sociais do Itamaraty foi fundamental para encontrar e se comunicar com as pessoas que precisavam de repatriação, mas mesmo assim faz uma diferença ter a presença, faz uma diferença ter as embaixadas que conhecem o local, né, que podem trabalhar então na assistência aos brasileiros, que podem trabalhar com as empresas brasileiras que querem enfim, exportar ou investir a partir daquele lugar, que tenha os contatos para essa questão da divulgação, né, da apresentação. E isso eu digo muito, quer dizer, não é construir uma imagem do Brasil, é apresentar uma imagem do Brasil. Porque a gente está convencido de que a realidade é de um país que está mudando rapidamente, né, um país que está superando um sistema aí de atraso, de corrupção, um país que está crescendo agora, né, claro com as dificuldades desse ano, mas entre os países do G20, onde estão tendo melhor desempenho econômico, ao mesmo tempo com uma política ambiental sólida, né, que é um tema que aparece muito aí na mídia internacional, com políticas de direitos humanos muito sólidas, muito competentes, e isso tudo precisa chegar às pessoas no exterior. Então isso faz parte também dessa nossa presença, de modo que acho que tudo isso se soma para mostrar essa conexão do Itamaraty com a sociedade brasileira. E a questão das fronteiras, como é que está essa questão das fronteiras? Existem alguns países que estão com as fronteiras fechadas em relação aos brasileiros, isso. O Brasil também tem fronteiras fechadas. Esse processo vai se distender nesse segundo semestre? Como é que o senhor avalia isso? Sim, a nossa intenção, nós temos tido reuniões de coordenação com vários órgãos aí, praticamente semanais, coordenadas pela Casa Civil, com Itamaraty, Defesa, GSI, Saúde, etc. Por nós já poderíamos estar abrindo praticamente todas as fronteiras. O que acontece é que, na maioria dos casos, o outro país, dos 10 que nós fazemos fronteira, ainda não se sente preparado para isso, por diferentes razões. Mas, por exemplo, com o Uruguai nós conseguimos um entendimento para facilitar ali a vida, o trânsito da população fronteiriça, que na fronteira Brasil-Uruguai é muito intenso, né, o trânsito. Atravessa uma rua, você está... Exato, né? Mas em outros lugares que tem essa vida fronteiriça muito intensa também, nós até gostaríamos estamos trabalhando com o Paraguai para facilitar ali um pouco também, ainda está um pouco aquém, mas com a Bolívia também seria importante, com o Peru, com a Colômbia. E em todos esses casos, o lado brasileiro nós já temos, eu tenho falado com os chanceleres desses países, tentado mostrar, olha, quando vocês quiserem abrir, nós estamos prontos para abrir. Porque achamos que essas populações de fronteira precisam já voltar à normalidade. Esse comércio fronteiriço é muito importante para essas populações, né? O presidente sempre tem essa preocupação muito grande com a vida das pessoas, claro, com a vida real das pessoas, ele conhece essa realidade de fronteira, então sempre nos pede que a gente, olha, trabalhe com outro país, quando o outro país estiver pronto, a gente está pronto a abrir também. Então, nós temos
tido essa atitude de pensar nas populações fronteiriças. Mas claro que a fronteira tem dois lados, não adianta a gente abrir se o outro lado não abrir, tem que ser uma coisa coordenada. Como sabe, já abrimos as fronteiras aéreas para o tráfego aéreo, até já temos sido elogiados por isso aí por diferentes parceiros ao redor do mundo. A nossa abertura para manter os voos em funcionamento foi importante, vários países nos elogiaram por isso, manter os aeroportos abertos. Isso nos contatos que eu tenho tido também em diferentes formatos aí com ministros de outros países, isso sempre é reconhecido, porque houve países que fecharam completamente o tráfego aéreo, isso dificulta a vida não só de quem mora lá, claro, mas de quem precisa fazer trânsito por esses países, né? E, enfim, então... A própria questão da importação de insumos que são utilizados no combate a... Evidente. Isso é outra dimensão muito importante. Nós trabalhamos muito para, sempre que necessário, viabilizar essa importação de insumos e para receber doações e para fazer importações desses insumos. Então, por exemplo, com a Índia, foram 2 contatos, um do presidente com o primeiro-ministro da Índia e outro meu com o chanceler indiano, que permitiram que a gente trouxesse um carregamento grande de insumo para a hidroxicloroquina, que tem se revelado um remédio tão importante no combate à Covid, né? Nós, enfim, com a China também, que houve muita corrida, digamos, de muitos países para comprar insumos na China, que é o grande produtor de vários desses insumos. Então, mais de 90%, 95%? Dependendo do produto, do artigo, né? Chegando até esses números, né? Então, isso foi necessário uma mobilização da nossa embaixada, dos nossos consulados na China, para, muitas vezes, fazer ali a burocracia das importações. Isso foi garantido, nunca faltou essa cooperação para trazer esses insumos da China, por exemplo, né? E isso eu sempre gosto de dizer, não só coisas importadas pelo governo federal para o nosso sistema de saúde, mas por governos estaduais e por empresas privadas também, né? Então nós atuamos aí, quando qualquer governo estadual nos pedir, independentemente do partido ou da filiação, o que quer que seja, nós atuávamos para ajudar a fazer os embarques, fazer as importações.